Bom dia a todos. Hoje vamos resolver algumas tarefas de revisão sobre a matéria das funções. A primeira pergunta diz: qual das seguintes expressões não define uma função afim? Reparem, para ser uma função afim, a expressão tem que estar desta forma: ax mais b, em que o a é o declive e o b é a ordenada na origem. Então, queremos ver qual destas expressões não define uma função afim. O a define uma função afim porque está nesta forma aqui, e então o declive seria o 3, o a seria o 3 e a ordenada na origem seria menos 2. Por exemplo, o b, temos que x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 menos x ao quadrado. Reparem que temos aqui dois termos semelhantes, que é o x ao quadrado e aqui o x ao quadrado, pelo que podemos simplificar. Simplificando, obtemos menos 2x mais 1, que também está escrito na forma de uma função afim, que o a seria o menos 2 e o b seria 1. A linha C, h de x igual a x sobre 2 menos 3 menos x sobre 2. Uma vez mais podemos simplificar. Temos x sobre 2 menos x sobre 2, que era o mesmo que ter x sobre 2 menos x sobre 2, comutando estes termos, menos 3. X sobre 2 menos x sobre 2 anulam e ficamos com menos 3, que é a função constante, e isto também é da forma da ax mais b, em que o declive, neste caso, que é o a, é 0 e o b é 3. Então só nos resta a opção D. E reparem, porque que a opção D não define uma função afim? Porque temos aqui o x no denominador. Quando vocês veem aqui a expressão algébrica da função afim, o x está aqui encostado ao a, não está por baixo, portanto, do traço de fração. Assim sendo, era a resposta D. Já o exercício 2 diz: na figura ao lado está representado o gráfico de uma função afim f de x igual a x mais b. Então o que é que nós temos aqui? Graficamente temos uma reta que está a subir. Portanto, se a reta está a subir, já sabemos que há uma relação com o seu declive. O seu declive, que neste caso já nos estão aqui a dizer que é o a, que é o declive, vai ter que ser positivo. E também graficamente observamos que a ordenada na origem é quando a reta interseta o eixo dos y. Vai ser aqui. E neste caso é um valor negativo. Então eu noto já aqui a ordenada na origem negativo, menor que 0. O que se pode concluir relativamente aos valores do declive A e de B, ordenada na origem. Portanto, o declive sendo positivo, excluímos logo a D e excluímos também a C. Porque para ser a C ou D o declive é negativo, e isso quer dizer que a reta teria que estar a decrescer. Agora, entre A e a B, como é que escolhemos? Temos que ver pela ordenada na origem. E nós já vimos aqui que a ordenada na origem é este ponto de interseção e que neste caso vai ser um valor negativo, pelo que optamos pela opção B. O exercício 3. O exercício 3 diz: considera a função g definida pela expressão g de 2x sobre 5 menos 1. O valor de g de 3 vezes g de menos 5 meios é igual a... O que é que temos aqui que fazer? Temos que substituir aqui. Portanto, a nossa estratégia vai ser: primeiro calculamos o g de 3, depois calculamos o g de menos 5 meios. Após esses dois cálculos, fazemos um terceiro cálculo que vai ser o produto desses dois valores. Então o g de 3 consiste apenas em ir à função da expressão algébrica e substituir o x por 3. Vamos ter 2 vezes, e aqui substituo por 3, a dividir por 5, menos 1. Isto vai dar 2 vezes 3, que dá 6 quintos, menos 1.
mas menos 1 aqui é como se fosse 1, podia já multiplicar por 5. Então vai dar menos 5 quintos, que é 1 quinto. Agora vamos fazer o segundo cálculo, que é o Q de menos 5 meios. Portanto, reparem que aqui estamos a calcular o objeto quando o x é igual a menos 5 meios. E quando o x é igual a 5 meios, substituindo, vamos ficar com, portanto, aqui em cima 2 vezes menos 5 meios. Menos 1. Isto é o mesmo que termos 2 quintos vezes menos 5 meios menos 1. Reparem agora, temos aqui o menos e sabemos que mais com menos, portanto, deixem-me só pôr aqui, temos aqui o menos e sabemos que mais com menos na multiplicação ou divisão vai dar menos. E depois o 2 está aqui em cima e também está aqui em baixo o 2, o 5 está aqui em baixo e também está aqui em cima. Podemos então cortar e ficamos com menos 1. Menos 1 que dá menos 2. Fazendo agora então o terceiro cálculo, que consiste na multiplicação do G de 3, do valor do G de 3, pelo valor de G menos 5 meios. Quanto é que vamos obter? Vai ficar menos 1 quinto vezes menos 2. Lá está, menos com menos dá mais, vamos ter 2 quintos. Portanto, o que nos dá a opção B. O exercício 4. No exercício 4, diz-nos qual dos seguintes gráficos representa uma função. Se nós nos recordarmos do conceito de função, é uma correspondência unívoca entre dois conjuntos, ou seja, a cada elemento do primeiro conjunto nós associamos ou fazemos corresponder um só elemento do segundo conjunto. Portanto, isto não poderia acontecer para ser uma função, porque o primeiro elemento já está a corresponder a dois elementos do conjunto de chegada. E não, na função nós não queremos isso, nós queremos que cada elemento do conjunto de partida tenha um e único correspondente do conjunto de chegada. Portanto, qualquer coisa deste tipo, o primeiro faz corresponder ao primeiro, o segundo elemento, o que estou a desenhar agora, corresponde ao segundo. Se tivéssemos aqui um terceiro, iria corresponder este aqui, mas a ideia é que cada elemento do conjunto de partida corresponde a um só do conjunto de chegada. Isto fazendo uma revisão rápida. Graficamente, como é que nós, a partir de gráficos, identificamos uma função? Usam o chamado teste da reta vertical. O que é que diz o teste da reta vertical? Que para o gráfico de uma certa função, ou o gráfico, uma representação gráfica ser considerada uma função, vocês quando traçam uma reta vertical por esse gráfico, neste caso até são pontos isolados, só podem tocar uma vez, neste caso na parte vermelha, que seriam os pontos. Reparem que se eu escolher aqui o 1 e eu traçar uma reta vertical aqui, quando x é igual a 1, eu vou obter dois correspondentes. E isto já não é uma função. Porquê que não é uma função? Porque estou a dizer que é um x, portanto é um elemento do primeiro conjunto, fazendo a analogia com este diagrama que fizemos aqui. Este elemento estou a fazer dois correspondentes do conjunto de chegada. Isto não seria uma função. A B. Portanto, se traçarmos aqui a reta está tudo bem. Aqui no outro ponto vermelho está tudo bem. Aqui também estaria bem. Aqui também estaria bem. E qualquer reta vertical que nós tracemos, apanhamos só um ponto. Portanto, vai intersetar em um só ponto qualquer. Portanto, tudo indica que este gráfico é uma função. De qualquer forma, vamos continuar a analisar os seguintes. O gráfico C. O gráfico C claramente não é uma função, porque eu ao traçar aqui a reta vertical, eu vou ter dois correspondentes, vou ter dois pontos, e pelo teste da reta vertical, este já não seria uma função. O gráfico D, se traçar aqui, interseta num ponto, ok. Se traçar aqui num ponto, traçar aqui um ponto, mas se
Mas se traçar aqui no x igual a 1, reparem que já tenho diversos pontos aqui. Por essa razão, o d também não é uma função, pelo que, por exclusão de hipóteses, ficamos com a resposta B. Assim diz, considera a função f definida pela tabela ao lado. E temos aqui em cima os objetos, menos 2, 0, 1, 2, e por baixo temos as imagens. A imagem do menos 2 é 5 meios, a imagem pela função f de 0 é 1 meio, de 1 menos 1 meio, 2 menos 5 meios. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Então, temos por exemplo a primeira, que lendo, traduzindo isto, temos o quê? Que a imagem pela função f de menos 2 é menor do que a imagem pela função f de 2. Bom, vamos ver se é verdade. Qual é a imagem de menos 2? A imagem do objeto menos 2, se eu vier aqui à tabela, vejo, portanto, o x e vou ver qual é que é o correspondente. É 5 meios. Então, será que 5 meios é menor do que f de 2? Do que a imagem de 2? A imagem de 2 pela tabela é menos 5 meios. Deixem-me só colocar aqui o cursor. Então, menos 5 meios. E reparem, uma coisa positiva não pode ser menor do que uma coisa negativa. Portanto, isto é falso, pelo que esta afirmação não é verdadeira. A linha B. Recordam-se o que é que esta notação quer dizer? Esta é a notação utilizada para contradomínio. E o contradomínio são os valores das imagens. Portanto, o contradomínio corresponde na tabela, iria corresponder aqui, não estou só aqui, pronto, iria corresponder aqui a esta segunda linha. Portanto, o contradomínio é menos 2, 0, 1, 2. Aqui esta afirmação aqui também é falsa. Portanto, o que é que nós sabemos? Nós sabemos é que estes valores que nos estão aqui a dar correspondem ao domínio. E representamos o domínio desta forma. O domínio da função f é dado por primeira linha da tabela, o domínio é o x, o contradomínio é o y, as imagens. Então o domínio é dado por menos 2, 0, 1, 2. Pronto, assim esta afirmação ficava verdadeira. A linha C. O objeto 1 meio tem imagem 0. O objeto 1 meio tem imagem 0. Bom, estou a ver que na tabela não aparece 1 meio. Então não estou já a confirmar se é verdade, mas vou à linha D para ver se consigo excluir as hipóteses. A linha D diz menos 5 meios é a imagem do objeto 2. Aqui já é mais fácil responder, porque reparem que temos aqui o objeto, que é o x, menos portanto, o objeto, deixem-me só sublinhar aqui, o objeto 2, que tem a imagem menos 5 meios. A tabela diz-me isso. Portanto, seria então a opção D. O exercício 6 diz-nos, observa a função f definida pela tabela. Temos outra vez tipo de exercício parecido com o anterior, em que na primeira linha da tabela dão-nos os objetos da função e na segunda linha da tabela dão-nos as imagens da função. Portanto, aqui temos o domínio, que é formado pelos números menos 1, menos 1 meio, 0, 2, 5 meios, 7. Até já agora vou escrever essa informação. Portanto, o domínio, deixem-me só tirar o cursor, o domínio da função f é composto pelos números menos 1, menos 1 meio, 0, 2, 5 meios e 7. O contradomínio, estou a ver aqui na segunda linha da tabela, que é menos 1, 0, 1, 5, 6, 14. 6.1. Qual é o objeto cuja imagem é 0? Portanto, o que é que nos estão a pedir? O objeto. Então, se nos estão a pedir o objeto é o x. Temos só que encontrar o valor da imagem 0
e ver qual é o x que lhe corresponde. Reparem que temos aqui então a imagem 0, é o f de x igual a 0. Qual é o x que lhe corresponde? É o que está em cima, é o menos 1 meio. Portanto, aqui então a resposta é menos 1 meio. Ou podem pôr x igual a menos 1 meio. X igual a menos 1 meio. 6.2. Calcula menos 2 vezes f de 0 vezes f de 5 meios. Agora, o que é que nos estão a dar? Agora estão-nos a dar o objeto. Estão-nos então a dizer qual é o f de 0. Portanto, quando o x é 0, a sua imagem vai ser 1. Então, o f de 0 é o mesmo que ter o quê? É o mesmo que ter 1. E temos aqui o menos 2 atrás. Menos 2 está encostado ao f de 0, portanto, se está encostado é porque está a multiplicar. Este vezes cai aqui para baixo. F de 5 meios. Então vamos ver o x 5 meios vai corresponder a qual imagem. Ora, vemos aqui. A imagem de 5 meios vai corresponder ao 6. É bastante simples. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 6 vai dar menos 12. Portanto, aqui a resposta é menos 12. A 6.3 indica o valor lógico da afirmação a função f pode representar parte de uma função afim. Justifica a tua resposta. Bem, neste caso estive a analisar anteriormente e esta afirmação é falsa. Porque se repararmos para os primeiros 5 pontos temos que y, temos esta expressão algébrica, basicamente, que o y vai ser igual a 2x mais 1. Mas depois, isso não se verifica para 7, 14. Ou seja, este ponto não pertencia àquela reta. Portanto, o ponto não pertence à reta, então esta função não pode representar parte de uma função afim. Porque o gráfico de uma função afim é uma reta e teria que ser esta a equação da reta. Agora aqui pode haver algumas dúvidas relativamente a ok, mas como é que eu cheguei a esta equação? Como é que cheguei aqui? Bem, vamos analisar agora. Vamos analisar melhor isso. Então, vejam lá uma coisa comigo. O que eu quero pensar aqui com vocês é nós queremos obter a equação, portanto a expressão algébrica de uma função afim, depois também vai dar a equação da reta. Então sabemos que é da forma f de x igual a x mais b, porque estamos a falar da função afim. E esta é a expressão algébrica. Portanto, é desta forma. O a já sabemos que é o declive, e temos uma fórmula para o declive, que vai ser o y2 menos o y1 a dividir pelo x2 menos o x1. Ok, o que é o y2, o y1, o x2 e o x1? São coordenadas de pontos. Eu posso vir aqui à minha tabela e, observando a tabela, tiro, por exemplo, as coordenadas de 2 pontos. Olhem, tiro já esta aqui que é bastante... vai ser uma coordenada importante. Porquê? Porque é uma coordenada que me dá aquilo que se chama a ordenada na origem. Reparem que uma das coordenadas é 0 e isso é muito bom até para fazer os cálculos mais rápido. Daí eu estrategicamente ter escolhido estas coordenadas. Depois vou também escolher estas coordenadas, que vou chamar as coordenadas do ponto A, que é menos 1, menos 1. Então aqui vamos ter, substituindo para calcular o declive, vamos fazer o y2 menos o y1. Já agora, só dizer aqui, este aqui é o x1, esta é a coordenada y1, esta é x2 e esta é y2. Então se eu fizer y2 menos y1, vou ficar com 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 a dividir por x2, que é 0, menos x1, que é menos 1. Vou ficar então com 0 menos menos 1. Isto vai dar 1 mais 1, 0 mais 1, vai dar 2, dividir por 1, que vai dar 2. Ou seja, o declive deu 2, que foi onde eles chegaram aqui a obter este coeficiente. E agora, a ordenada na origem é 1. É 1, nem precisamos de estar agora a fazer outros cálculos. Basta observarmos atentamente que as coordenadas do ponto B
que é um ponto da forma 0 qualquer coisa, que neste caso é 0, 1, que então graficamente isso é onde a reta toca o eixo das ordenadas. Portanto, sabemos que a ordenada na origem é 1 e portanto temos aqui o 1. Agora, para que, então, só relembrando, para que a função pudesse ser parte de uma função afim, este ponto, que é um ponto da tabela, que estou agora a pôr, vamos dizer que é o ponto C, de coordenadas 7, porque o x aqui está 7, 14, teria que satisfazer o quê? Esta condição, digamos, y igual a 2x mais 1, e não satisfaz. Se vocês substituírem, portanto, se eu disser que este é o meu x aqui no C, e disser que este é o meu y, vocês ao substituírem o y por 14 e o x por 7, vamos ver quanto é que isto vai dar. Portanto, vou fazer para cima, por uma questão de falta de espaço, fazendo para cima, ficamos com 14 igual a 2 vezes 7, que é 14, mas depois se fizerem 14 mais 1 vai dar 15, e isto é falso. Então o que é que nós concluímos? Que o ponto de coordenadas 7, 14 não verifica esta condição e portanto não faz parte do gráfico da função. Ou seja, neste caso não faz parte da reta. Avançando agora para a número 7. Observa, muito importante a 7, observa a reta representada no referencial da figura ao lado. E temos então esta reta aqui, portanto reparem que é uma reta que é como se fosse uma subida. O ciclista que está a fazer a sua subida no fim de uma prova, por exemplo. E então, se está a subir, já sabemos que a relação com o declive diz-nos logo que o declive tem de ser positivo. E também reparem que graficamente isto é o que? O gráfico é uma reta que representa o gráfico de uma função afim, que é uma função do tipo ax mais b. Depois perguntam-nos qual dos quintos valores corresponde ao declive da reta. Bom, há aqui valores que podemos excluir logo. Sabemos que como está a subir, portanto a função vai ser crescente e não poderia ser então o declive negativo. O declive obrigatoriamente tem de ser mesmo positivo. Agora temos duas opções, ou a C ou a D. Aqui, para nós escolhermos entre estas opções, reparem que também nos são dados dois pontos. Vou chamar aqui o ponto A, vou chamar aqui o ponto B. Tirando as coordenadas dos pontos, o ponto A, como é um ponto que está no eixo das ordenadas, no eixo dos y, é um ponto da forma 0 qualquer coisa. Esta qualquer coisa, neste caso é positiva, é 3, e até temos aqui, a partir deste ponto, poderíamos obter a informação que no caso do exercício não nos é pedida, mas como interseta, relembro outra vez, como interseta o eixo do y, dá-nos a ordenada na origem, que neste caso seria b igual a 3, mas isto só fazendo uma revisão rápida. E temos o outro ponto, que como está em cima do eixo do x, vai ser da forma 0 na ordenada e, neste caso, temos o menos 2. Como é que achamos então o declive? O declive rapidamente, até tendo aqui em vista aqui já a fórmula do declive, podemos automatizar isto e então dizer que o declive vai ser portanto o y2, 0 menos 3, 0 menos 3, e depois fazer o x2 menos o x1, menos 2, menos 0. E isto vai-nos dar menos 3 no numerador, menos 2 no denominador, e menos com menos dá mais. Dá 3 meios. Não nos enganamos. Como é que sei que não nos enganamos? Porque temos aqui o declive positivo numa reta que está a subir. A reta tende a subir, a função é crescente e o declive obrigatoriamente tem que ser positivo. O que nos leva a excluir a opção D e escolher a opção C, 3 meios. A linha 8. De uma função afim, sabe-se que f de 3 é igual a menos 1. Então reparem, daqui já nos estão a dar um ponto. Já nos estão a dar o ponto de coordenadas
x3, imagem y menos 1. E o seu gráfico tem ordenada na origem igual a 2. Então podemos também traduzir isto para a linguagem matemática. Portanto, a ordenada na origem é o b. Podemos então daqui tirar que a ordenada na origem é 2. Pedem-nos agora para indicar as expressões algébricas que definem esta função f. Este é um exercício um bocadinho diferente dos anteriores, porque nos anteriores nós tínhamos 2 pontos. A partir desses 2 pontos aplicamos a fórmula do declive e depois obtemos a ordenada na origem. Aqui está um bocadinho ao contrário. Estão-nos a dar as coordenadas de um só ponto. Reparem, já não dão dos 2 pontos e dão-nos a ordenada na origem. Então a ideia aqui seria formularmos uma equação e depois de criarmos essa equação resolvermos em ordem ao declive, que é o que nos está aqui a faltar. Começo sempre por escrever isto, que já estamos fartos de ver isto, que é o f de x é igual a ax mais b, uma vez que se trata de uma função afim. Depois o que é que nos dão aqui? Estão-nos a dar o b. Dizem que o b é 2. Portanto, posso substituir nesta expressão algébrica aqui o f de x, que seria a imagem, posso substituir pelas coordenadas de um ponto que está no gráfico desta função. E este ponto aqui está. Eu normalmente até gosto de, como é um ponto, gosto de dar um nome ao ponto. Portanto, o ponto A faz parte do gráfico da função f. Pelo que satisfaz, vai ter que satisfazer aqui esta igualdade. Portanto, o menos 1 vai ser o y. No lugar do f vou ter a imagem seria menos 1. Depois o x, a abscissa do ponto é o 3. Vou ter então a, e no lugar do x passamos a ter 3. E também nos dão a ordenada na origem, que é 2. Mais, então o b vai ser 2. Reparem, acabamos de escrever aqui uma equação, que é a parte que vocês têm que ter um bocado mais de sensibilidade para fazer esta equação. Mais atenção aqui. E se nós resolvermos esta equação em ordem A, vamos encontrar o declive. Simplificando, vamos ter menos 1 igual a 3A mais 2. Esta é a equação do primeiro grau. O objetivo é sempre isolar a incógnita num dos membros da equação. Como já tenho o 3A no segundo membro, vou deixá-lo lá. Então vou tirar o mais 2 e vou trocá-lo para o primeiro membro. Troca de membro, troca de sinal. Fica então com menos 1 menos 2 igual a 3A. Agora, isto dá menos 3 igual a 3A. Ainda tenho o A encostado ao 3, portanto tenho que isolá-lo. Então, mas o A é como se estivesse a multiplicar pelo 3. Se está a multiplicar, passa para o segundo membro a dividir. E fica com menos 3 a dividir por 3. Deixem-me só pôr os equivalentes. Portanto, e o que eu fiz logo daqui para aqui foi substituir pelo ponto de coordenadas 3 menos 1. Certíssimo. Portanto, uma questão de espaço iria fazer por baixo, mas como não estou aqui com muito espaço, faço aqui ao lado. O A vai ficar igual a menos 1. Obtivemos então o declive. O declive desta função afim vai ser menos 1. E a ordenada na origem é 2. Então a nossa função afim é dada pela expressão f de x igual a menos x mais 2, que é a opção B. A 9 também é uma questão de revisão, tem alguma importância, e pergunta-nos qual dos seguintes gráficos representa uma função linear. É muito importante vocês saberem da teoria que o gráfico de uma função linear vai ser sempre uma reta que passa pela origem do referencial. Portanto, tem que passar sempre aqui. Recordam-se de quando estudaram no ano passado grandezas diretamente proporcionais, função de proporcionalidade direta.
Portanto, é este caso aqui. Isto temos uma reta que passa pela origem e neste caso aqui, portanto, temos aqui uma relação de proporcionalidade direta. Ou seja, as duas grandezas crescem, aumentam na mesma proporção. Então, agora, lembrando isto da teoria, é fácil aqui identificarmos qual é que vai ser o gráfico que representa uma função linear. O A não poderia ser porque Porquê? Porque é basicamente o gráfico de uma função constante. O B, reparem que é uma reta, mas que não passa pela origem. E depois temos a opção C. A opção C é um gráfico que passa pela origem do referencial e, portanto, seria este o que representa uma função linear. O D, também se podia aqui analisar o D, mas reparem, o D tem aqui a reta. Deixem-me só colocar aqui o cursor. O D, vocês têm aqui a reta, mas depois, para ser linear, como é que tínhamos de transformar este gráfico? Para ela ser linear, tinha que continuar a descer assim. E aqui ela faz tipo uma simetria relativamente ao eixo, ao Y. Portanto, este não seria o gráfico de uma função linear. A opção de resposta C. Agora, o exercício 10 diz o seguinte: considera a função linear g tal que g de 2 é igual a 5. Portanto, aqui reparem que já nos estão a dar aqui um ponto. Gosto de escrever usando um nome para o ponto. Portanto, o x é 2 e o y é 5. E então, se é uma função linear, já sabemos que é uma função do tipo f de x igual a kx. Qual das seguintes expressões define a função g? Então reparem, é muito fácil nós acharmos a constante de proporcionalidade direta. O que é que temos de fazer? A constante de proporcionalidade direta consiste em dividir a ordenada pela abscissa. Portanto, como dão-nos as coordenadas de um ponto, nós facilmente conseguimos ver que a ordenada a dividir pela abscissa vai ser igual a y, que neste caso é o 5, y vai ser 5 a dividir por 2. Então a expressão algébrica da função linear vai ser da forma 5 meios de x. Portanto, opção B, g de x igual a 5 meios de x.